Polícia Federal, comentário e correção da prova Biologia, professor Cornélio. Olá, você que está conosco, comentário da prova de Biologia para papiloscopista Polícia Federal. Uma prova que nós tivemos aí o conteúdo bem tranquilo, né? Muito bem trabalhado nas nossas aulas e que nós cremos que você conseguiu muito bem e não teve grandes dificuldades. Então, o que apareceu nessa prova que nós temos que destacar aqui, né? Os conteúdos abordados, os tópicos abordados na prova, né? Nós selecionamos aqui a temática, né? E nós temos basicamente o que foi cobrado. Foi sobre a composição química da matéria viva. Então, a parte de bioquímica, né? Onde nós temos a composição de elementos chamados, né? Elementos minerais, né? Ou inorgânicos, e os elementos orgânicos. Tivemos também, a prova abordou a questão dos componentes citoplasmáticos da célula eucariota, ou seja, as organelas em especial. Aí, claro, falando em células eucariota, nós falamos em uma célula que tem, né, uma carioteca, um núcleo definido. Também apareceu um item falando sobre anexos embrionários, em especial aí a placenta, esse pseudo-anexo, né, considerando a origem. E também tivemos, né, mais 3 itens, um deles relacionados ao metabolismo, as vias metabólicas, se abordou um pouquinho sobre isso. Também sobre gemelaridade, a formação de gêmeos, monozigóticos e dizigóticos. E o último item abordado foi sobre material genético, ok? Então, na verdade, vamos abordar com vocês aqui cada um desses itens, fazer o comentário, a correção, né, indicando o porquê de ser verdadeiro, o porquê de ser falso. Acompanhe conosco, então, essa correção e esses comentários. Vamos lá. Então, a primeira coisa interessante de se abordar aqui, né, está lá no item 97, o autor aqui, ele ressaltou, ó, a respeito da composição química da matéria viva, julgue os itens. Então, lembrar que quando a gente pensa na matéria viva, lembrar que nós temos uma porção que é a porção orgânica, basicamente os elementos do carbono estarão presentes aí, né? E a porção inorgânica. Essa porção inorgânica, nós teremos aqui basicamente os sais minerais e a água. Já na porção orgânica, obviamente, nós vamos ter, por exemplo, as proteínas, por exemplo, os lipídios, por exemplo, os carboidratos, por exemplo, o material genético e também vamos ter ainda as vitaminas. E ele diz para nós o seguinte, a respeito da composição química da matéria viva, julgue os itens. Os principais elementos químicos que constituem os organismos vivos são. Então aqui vai entrar basicamente a turma do Cho, que é o carbono, hidrogênio, e o oxigênio, mais alguns elementos, como por exemplo o nitrogênio, o enxofre, que acabam sendo mais abundantes. Olha o que o autor coloca. São carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e o argônio. Não, o argônio não é um dos elementos mais abundantes, né? Falamos aí de um elemento, né, que faz parte de gases, né, nobres. Portanto, nós não temos, né, esse elemento com abundância na composição dos seres vivos. Então, na verdade, por ter este elemento, esse item é um item falso. Tá? Beleza? Então, o item 97 é um item falso. Observem que nós temos aqui, né, um item super tranquilo, né, que pede, claro, um detalhezinho que é o elemento, mas o argônio em si, né, não faz parte da composição básica da turma do Chon ou do Cho, né, e mais alguns elementos, ok? Então, vamos lá. O próximo item diz o seguinte, ainda, né, aqui então é errado, é falsa essa alternativa, ainda, né, em relação à composição química da matéria viva. O papel biológico dos íons magnésio no organismo inclui a formação de tecidos, ossos e dentes e metabolismo de carboidratos, além da regulação e excitabilidade neuromuscular. Pensando na parte neuromuscular, o magnésio e o cálcio, ambos estão relacionados à questão da excitabilidade neuromuscular. Tá? Da mesma maneira, nós temos aí a formação de tecidos,
como por exemplo, ossos, dentes, que tem na sua composição o elemento magnésio. Tá? Além do mais, o magnésio é fundamental, né, na questão de metabolismo de carboidratos. Tá? Então nós temos um elemento, né, muito importante na composição geral da matéria viva. Tá? Então aqui esse item é um item correto. Tá? Então mais um item que aborda aqui a questão de um elemento, né, químico. Na verdade, ele vai falar, portanto, da porção inorgânica ou mineral, tá? Que fala aqui sobre o elemento magnésio. Só não confundir com manganês, né? Então, o elemento magnésio aqui, muito importante na formação de tecidos, muito importante no metabolismo, ok? Vamos lá. O que mais que foi cobrado? Com relação aos componentes citoplasmáticos de células eucarióticas, julgue os próximos itens. Então nós temos lá, ó, com relação aos componentes citoplasmáticos de uma célula eucariota. Só lembrando que uma célula eucariota é aquela que ela tem não somente a carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo, mas também vai ter o quê? As organelas com membrana, por exemplo, as mitocôndrias, por exemplo, um retículo endoplasmático, seja ele rugoso ou seja ele liso, vai ter, por exemplo, um complexo golgiense. Se for uma célula vegetal, teria cloroplastos, ainda em animais aqui os lisossomos, etc. Então, uma célula eucariota. Essa célula eucariota, ela tem o DNA associado às proteínas, especialmente às histonas. E a célula eucariota, ela também apresenta um citoesqueleto, tá? A presença de citoesqueleto. O que o autor colocou aqui? Olhem só. Ele falou sobre as mitocôndrias. Lembra que as mitocôndrias, tá, são organelas com membrana dupla. Essas organelas têm um DNA próprio e elas são capazes de multiplicar independentemente da célula. As mitocôndrias estão relacionadas ao processo de respiração aeróbica. Tá? Ou seja, nessa respiração aeróbica vai se produzir ATP, ou seja, energia. Então ele falou as mitocôndrias e o aparelho de Golgi, o complexo golgiense, tá? Como é chamado hoje, a principal função dele é a secreção. Tá? Então ele secreta, ele empacota, tá? Ele produz a lamela média com os pectatos de cálcio e magnésio. Então a lamela média, né? Vamos ter aqui os pectatos de cálcio e magnésio. Tá? Da mesma maneira, o complexo golgiense é o formador dos lisossomos, tá? E também é formador do acrosoma, ou seja, sobre a cabeça do espermatozoide existe uma bolsa acrossômica onde fica dentro a enzima hialuronidase. Então, o aparelho de Golgi são organelas que possuem material genético próprio, razão porque elas são frequentemente empregadas na análise para determinar a história evolutiva humana. Gente, na verdade, quem tem DNA próprio são só as mitocôndrias e os cloroplastos. O aparelho de Golgi, não. Então, as mitocôndrias, mais os cloroplastos. Tá? Essas organelas, elas têm uma membrana dupla, elas têm um DNA próprio, não só o DNA, um RNA próprio. Tá? Da mesma maneira, né, vamos ter ribossomos. Tá? São organelas que conseguem fazer autoduplicação independente da duplicação da célula. Lembra que tem a teoria de Margulis, Liam Margulis, que faz a avaliação, a chamada teoria endossimbiótica. Tá? A Liam Margulis diz que as mitocôndrias eram bactérias aeróbicas que foram englobadas e não foram fagocitadas, né? Não se completou a fagocitose. E os cloroplastos eram algas, né, unicelulares, algas verdes, então foram englobados e não foram digeridos, né? Então, as mitocôndrias têm DNA próprio. Agora, o aparelho de Golgi, o golgiense, né, não.
Portanto, essa alternativa 99, esse item 99 é um item falso. Tá? Então, o item 99 é o item falso, por quê? Porque o aparelho de Golgi, o aparelho golgiense, ele não tem DNA próprio, ok? Seguindo, com relação ainda aos componentes citoplasmáticos de células eucariotas, julgue os itens seguintes. Embora as balsas lipídicas na membrana plasmática atuem na transdução de sinais, promovendo a resposta imunológica de defesa do organismo, elas podem facilitar a entrada de vírus da família dos coronavírus, coronaviridae, por meio da ligação entre vírus e as proteínas transmembrana localizadas na região dessas balsas. Esse termo balsas não é um termo muito empregado não, tá? Lembrar que a membrana plasmática ela tem uma constituição lipoproteica. Nós temos aqui uma bicamada de lipídios que apresenta proteínas que são integrais, podem, por exemplo, atravessar a membrana fora a fora, e podemos ter proteínas periféricas, tá? Então, tanto integrais quanto periféricas. Então, nós temos aqui uma bicamada lipídica, certo? Na verdade, associado aqui, pode existir, né, o glicocálix, né? Então, nós podemos ter aqui a associação com o glicocálix e está muito ligado à questão da identificação, né? Na questão da sinalização, da transdução de sinais, né? A transdução de sinais que vão promover essa resposta imunológica, não tenha dúvida nenhuma. Só que o autor, então essa primeira porção do item está correto, essa membrana ela é de dupla camada de lipídios e entre elas tem, né, as proteínas e vão atuar na transdução, isso está correto, tá? Na resposta imunológica, por exemplo, na defesa, só que diz assim, que elas podem facilitar a entrada de vírus da família Coronaviridae, tá? Por quê? Sempre esse ide no final aqui é a família, né? Porque na verdade o coronavírus, nós temos um vírus que apresenta ao seu redor, tá, um envelope, e esse envelope é um envelope que tem uma constituição proteica. Então, se existe um envelope proteico, tá, nós temos a possibilidade, né, de facilitação de entrada desses vírus através do quê? Das proteínas de membrana. É o que ele diz aqui, ó. Elas podem facilitar a entrada do vírus por meio da ligação entre vírus e a proteína transmembrana localizada na região dessas balsas. Então, na verdade, é este envelope proteico do vírus que facilita a entrada através das proteínas de membrana. Portanto, nós temos aqui uma alternativa que está correta. Então, alternativa 100, uma alternativa correta. Ok, gente? Beleza? Você vê que foi bem tranquilo, né? Até aqui, os itens que apareceram, né? Bem sossegados, na verdade, sem grandes pegadinhas, né? Foram itens aí bem construídos até aqui, ok? O que mais que é interessante a gente ressaltar? Próximo item. No que se refere à placenta, julgue os itens a seguir. Só lembrando, imaginem só que aqui nós temos uma imagem do útero, tá? Então, imaginem só o útero aqui, ok? O endométrio uterino aqui representado, beleza? Temos aqui o endométrio uterino, tá? Vamos imaginar então que aqui nós temos, né, o embrião, o feto. Nós vamos ter aqui o cordão umbilical, tá? E vamos ter aqui, né, a placenta. A placenta, tá, ela é formada por uma região do endométrio associado ao córeo. Então, na placenta aqui, ó, nós vamos verificar que nós temos as vilosidades coriônicas e a placenta, ela tem uma formação, na verdade, mista. Nessa placenta nós temos o endométrio da mãe, e na região aonde o embrião se grudou no endométrio, a gente chama de decídua basal, tá? Então o endométrio da mãe,
ok? Mais a parte do feto. Qual a parte do feto? A principal é o córeo. Só que nós temos um pequeno botãozinho também do alantoide. Mas a principal parte é a parte relacionada ao córeo. Tá? Então a placenta tem uma porção materna e tem uma porção fetal. E aqui, se nós aumentássemos, aqui está a porção materna, por exemplo, aqui está a porção fetal. E nesse interim ocorrem as trocas. Só lembrando que não existe o contato direto do sangue materno com o sangue fetal. Aqui vão ocorrer as trocas que podem ser por difusão, elas podem acontecer por osmose, pode acontecer por transporte ativo, tá? Vários mecanismos. Então a placenta ela é formada pela parte fetal, constituída pelo córion viloso, por isso vilosidades coriônicas, e pela parte materna, constituída pela decídua basal. Ou seja, o que é essa decídua basal? É a região do endométrio, aonde se liga à parte fetal da placenta. Daria até para incrementar o córeo mais uma parte do alantoide. Então essa alternativa, ela está corretíssima. Tá? Então, corretíssima. Lembrando que a placenta, ela é uma verdadeira peneira, né? Ela não é uma barreira. Muitas coisas passam através da placenta e algumas coisas que não deveriam passar, como, por exemplo, o vírus, né? Vírus da rubéola, da cachumba, citomegalovírus e até o anticorpo IgG, né? Por exemplo, o anti-RH que pode atravessar a placenta, ok? Então, essa alternativa correta. Vamos lá para a alternativa de número 102. Acerca das vias metabólicas, julgue o próximo item. E aqui fala do metabolismo energético, tá? Ele diz, nos seres eucariontes, o ciclo de Krebs ou de Krebs, o ciclo do ácido cítrico, o tricarboxílico, ocorre nos ribossomos livres no citosol. Gente, então só lembrando, no processo de respiração celular, nós temos 3 etapas. Então, a primeira etapa nós chamamos de glicólise. Então, nessa glicólise se quebra o glicogênio, a glicose, desculpe, e vai se formar o ácido pirúvico. Tá? Nesse processo há um investimento, né, de 2 ATPs e a liberação de 4 ATPs. Ou seja, aqui nós vamos ter um saldo que é de 2 ATPs de energia. E esse processo de glicólise acontece no hialoplasma. Ele acontece no hialoplasma. Então esse primeiro processo ele não acontece na mitocôndria, ele acontece no hialoplasma. Agora, o segundo processo que ocorre é o que nós chamamos de ciclo de Krebs ou Krebs. Esse processo, primeiro, ele acontece na matriz mitocondrial. Então, aquele líquidozinho, né, que tem dentro da mitocôndria. Tá? Nesse processo, né, nós temos um ciclo, né, por isso dos ácidos tricarboxílicos, e nesse ciclo nós temos, por exemplo, a liberação de gás carbônico, nós temos a formação dos aceptores intermediários, que são o NAD, vai virar NADH, vamos ter a formação do FAD, que vai virar FADH, etc. Tá? Então aqui isso acontece onde? Na mitocôndria. E a terceira e última etapa, vamos colocar ela desse lado, nós temos aqui a cadeia respiratória. Essa cadeia respiratória, ela acontece nas cristas mitocondriais. E nessa cadeia respiratória que vai ter no final a formação de água, mais um total de 32 a 34 ATPs de saldo. Tá? Então nós vamos ter aqui, né, uma etapa bem energética. Né? O que ele falou aqui? Ele falou do ciclo de Krebs e ele diz que esse ciclo ele acontece nos ribossomos livres. Gente, não tem nada a ver com o ribossomo. O ciclo de Krebs acontece dentro das mitocôndrias. Tá? E na matriz mitocondrial. Os ribossomos livres,
aqueles que não estão associados ao retículo endoplasmático, tornando ele de liso para rugoso, né? Os ribossomos livres produzem proteínas para utilização interna, não tem nada a ver com a produção, tá, de ATP. Então, na verdade, está falsa essa alternativa. Tá? Então, a alternativa 102, tá, está incorreta. Seguindo, justiça determina que gêmeos idênticos paguem pensão alimentícia para a mesma criança. Então, só recordando, gêmeos idênticos são conhecidos por monozigóticos. Também são conhecidos por univitelíneos. Então, nesses gêmeos tem um espermatozoide mais um óvulo, vão gerar um ovo. Ninguém sabe explicar o porquê, geralmente do segundo até oitavo, 10º dia, essa estrutura se divide em 2 ou mais partes, gerando 2 indivíduos que terão obrigatoriamente o mesmo sexo, 2 ou mais, né, gente? Eles são clones, então genotipicamente iguais. Tá? Então o genótipo deles é igual. Tá? Mas também temos a possibilidade de termos gêmeos, tá? Os gêmeos dizigóticos ou bivitelíneos, conhecidos por fraternos. Enquanto os monozigóticos resultam de uma poliembrionia, tá? Os dizigóticos resultam de uma poliovulação. Então, na verdade, 2 ou mais espermatozoides com 2 ou mais óvulos, gerando 2 ou mais ovos. E vamos ter aqui indivíduos que são irmãos, que podem ou não ser do mesmo sexo. Tá? Beleza? E claro, 2 ou mais, né? O que diz aqui? O Tribunal de Justiça de determinado estado do Brasil determinou que 2 irmãos gêmeos idênticos, univitelíneos, fossem registrados como pais e que eles deveriam pagar pensão alimentícia para a mesma criança. O código genético dos irmãos é idêntico e o exame de DNA tradicional não pôde identificar qual era o pai. É um caso de multiparentalidade biológica, pois o magistrado determinou que o nome de ambos fosse incluído na certidão de nascimento da menina e que cada um deveria pagar a pensão no valor de 30% do salário mínimo. Além da existência de 2 exames atestando a paternidade de ambos os irmãos, ficou comprovado durante o processo que eles não queriam assumir a paternidade. Para o juiz, ficou claro que um usava o nome do outro, quer para angariar o maior número de mulheres, quer para ocultar a traição em seus relacionamentos. Tá? E aí receberam uma pena legal, né? Os 2 vão ter que pagar, já que ninguém se manifestou, né? Os 2 acabaram aí pagando o pato. E aí olhem só o que ele pergunta aqui. Tá? Diz assim: tendo o fragmento do texto precedente como referência inicial e considerando o assunto que ele suscita, julgue os itens que seguem. Como o exame de DNA tradicional não foi suficiente para elucidar a situação descrita, uma forma de confirmar a paternidade seria submeter os gêmeos ao teste de paternidade por tipagem sanguínea utilizando o sistema AB0 ou ABO. Gente, vamos seguir uma lógica bem simples. Tá? Para a determinação de paternidade, o exame de sangue poderia ser o inicial, que é um exame simplório que vai indicar se há possibilidade daquele indivíduo ser pai ou não daquela criança. Só que esse é um exame que é um exame de antígeno anticorpo. Então é um exame que vai detectar a presença, né, de um determinado antígeno através de um anticorpo. Então vou dizer se o cara é A, se o cara é B, se o cara é AB, se o cara é 0 ou O. Tá? É um exame muito simplório comparado ao teste de paternidade que avalia o DNA. Então, o teste de DNA é muito mais complexo. Então, se aquele teste muito mais complexo não deu certo, eu vou partir para um teste mais simplório? Gente, é totalmente fora de cogitação. É ilógico a proposta aqui. Portanto, essa alternativa é totalmente furada, tá, gente? O teste de DNA é muito mais
preciso que, né, o teste do sistema AB0. Portanto, falsa alternativa 103. Tá? E fácil, né, gente, de ser descartada essa alternativa. Ok? Seguindo ainda, tendo o fragmento do texto precedente como referência inicial e considerando o assunto que ele suscita, julgue os itens que seguem. Os gêmeos na situação em tela possuem a mesma carga genética, eles são monozigóticos, então eles têm o mesmo genótipo. Sim, exatamente. Porque eles se originaram de um único óvulo fertilizado pelo mesmo espermatozoide, com posterior fissão ou divisão do zigoto. Aquilo que nós comentamos, um espermatozoide mais um óvulo gerou um ovo. Tá? E aí, posteriormente, essa estrutura se dividiu, nesse caso, em duas partes, gerando dois indivíduos que serão obrigatoriamente do mesmo sexo. Portanto, nós podemos dizer que esses indivíduos são o quê? Clones. Tá? Eles são clones. Alguns autores usam o termo gêmeos verdadeiros, gêmeos univitelíneos, gêmeos monozigóticos ou gêmeos clones. Então, gêmeos monozigóticos são clones. Então, uma clonagem é uma clonagem. É uma clonagem de reprodução sexuada, ok? Beleza? Então, este item 104 está corretíssimo. Tá, gente? O que mais? Correta alternativa aqui no item, portanto, 104. Beleza? Gente, na verdade, se nós retornarmos aqui, né, voltando para o comentário inicial que eu fiz com vocês, né, nós vamos verificar que a composição desta prova, ela estava num nível, eu diria que bastante básico, né? E até acho que assim, né, com as aulas que você assistiu conosco, né, no curso, você teve condições plenas de poder gabaritar essa prova, né? Então aqui nós tivemos composição dos seres vivos, dois itens bem tranquilos, a questão dos componentes citoplasmáticos, também itens bem tranquilos trabalhados, a questão do material genético, né? A questão do metabolismo e a questão de anexos embrionários, no caso aqui, falando um pouquinho sobre placenta, e ainda finalizando com a parte de reprodução, citando aqui a questão de gemelaridade. Tá? Então, questões tranquilas, né, que você com certeza que nos acompanhou deve ter gabaritado essa prova de biologia. Gente, um grande abraço a todos, sucesso, né, e que vocês possam conseguir a tão almejada vaga. Valeu, pessoal. Até mais.